Olá, você está de novo no Pode Prospectar. Eu sei que você me conhece, eu sou a Thalita Carvalho e hoje eu vou estar com um arquiteto famoso aqui do mercado de Manaus, o Roberto Moita. Puxa, Thalita, muito obrigado. Obrigado pelo convite aqui de estar com vocês, conversando um pouquinho sobre os nossos temas comuns, né? Mercado imobiliário, arquitetura, cidade e a vida na Amazônia, que é uma vida muito pulsante, muito interessante, né? Mas antes da gente começar, eu quero dizer que eu sou uma fã dos seus projetos. Eu gosto muito do seu estilo que integra, né, a natureza com o meio que vivemos. Mas antes da gente começar a entrar nesse assunto, eu queria que você me falasse um pouco quem é o Roberto Moita. Eu gosto de um verso do Caetano Veloso, que sou um homem comum qualquer um, me enganando entre a dor e o prazer. Que Hei de lindo. viver e morrer como um homem comum, mas o meu coração de poeta projeta-me tal solidão. Às vezes assisto a guerras e festas imensas, sei voar e tenho as fibras tensas, e sou um. Eu acho que como todos nós somos singular, né? O ser humano ele se constrói a partir das suas vivências, experiências, e, e a gente então se reconhece como quem tem uma missão, quem tem um propósito, né? E eu me proponho muito a isso, a fazer da vida uma jornada de alegrias, de realizações, de conquistas, né, de contribuição para a sociedade. Eu acho que a arquitetura é um serviço social de alta necessidade, de alta importância. E então a gente faz do nosso ofício uma forma de trazer uma vida melhor para as pessoas, seja nos espaços privados, na casa, seja nos espaços coletivos, nos centros comerciais, nos edifícios residenciais, seja nos espaços da cidade, né? Porque eu tenho a alegria de já ter podido contribuir em diversas escalas da nossa cidade de Manaus, né? Eu já estive em 2 ocasiões na prefeitura, fiz o Parque do Mindu lá nos anos 90, a Orla do Amarelinho com o grande arquiteto Zé Henrique Bento Rodrigues, que foi meu mestre, meu amigo e meu anfitrião nesse mundo da vida pública. Depois estive de 2013 até 2016 no Implurb, trabalhando em diversos projetos, em várias escalas, inclusive Parque da Ponta Negra, o centro da cidade, a revitalização do centro. Então eu sou um apaixonado por Manaus. Talvez, se fosse me definir, essa fosse a melhor frase. Eu adoro essa cidade, eu adoro a Amazônia e eu tenho muita alegria de poder estar aqui nesse momento, nesse início do novo milênio, contribuindo para melhorar a nossa cidade. E você é manauara? Você nasceu aqui em Manaus? Não, não, eu sou cearense. Cearense? Eu sou filho de... A minha mãe é cearense, meu pai é paraense. Os dois se encontraram em Manaus e casaram. E eu só nasci em Fortaleza, mas depois vivi em Manaus um tempo. Daí meus pais se separaram e eu fui com a minha mãe de volta para o Ceará. E depois eu vinha sempre nas férias, sempre acompanhei Manaus nos anos 70, nos anos 80. E depois de formado eu resolvi migrar de volta para ficar ao lado mais próximo do meu pai. E nessa cidade que eu sempre alimentei um carinho muito especial. Hoje você é um arquiteto renomado pelos seus projetos que combinam assim, sustentabilidade com inovação. E na nossa imobiliária, na Prospecta On, tem alguns empreendimentos que vendemos que carregam a sua assinatura. Um deles é o Salvador 550, o Vision. Eu queria que você falasse um pouco mais da concepção desses projetos. Então, a gente tem uma longa trajetória de projeto de edifícios multifamiliares em Manaus, né? Nós fizemos a maior parte dos prédios da Orla da Ponta Negra, nós temos muitos edifícios na área de Vieralves, Parque 10, Adrianópolis. E essa experiência acumulada de fazer lugares de moradia coletiva, esses projetos que você mencionou, eles são da última safra, né? Vamos dizer Sim. assim. E o Salvador 550 em particular, que tem a Ingeco como o nosso cliente, né? Que é uma construtora muito inovadora, muito focada em entregar o melhor e antenada, né, junto com a gente nessas todas essas questões nacionais e internacionais daquilo que tem de mais moderno e mais inovador em termos de conceitos de moradia. Eles traduzem muito bem esse conjunto de questões. Então, a gente tem, no caso de Salvador, por exemplo, uma nova abordagem do que significa luxo, né? Onde o edifício
é um edifício mais despojado, onde cada apartamento é um mirante da cidade, onde você tem uma planta muito bem resolvida, com um aproveitamento extraordinário dos espaços, com layouts extremamente otimizados, e ele entrega, então, uma nova geração de edifícios residenciais na cidade. Disso a gente tem muita tranquilidade. Bacana. E tem um condomínio que carrega a sua assinatura, né? Também, vamos falar dele. E eu tive a grata oportunidade de conhecer, que é o Caminho das Árvores, que é um condomínio seu. E ali eu tive uma aula de arquitetura, ficamos assim apaixonados, porque ali a gente percebe, cada canto, a gente vê que tem um toque seu. É impressionante, muitas árvores, é um condomínio assim gostoso de estar. A sua casa é lá nesse condomínio, não é isso? Tem Exatamente. uma árvore dentro da casa. Não, quem não conhece precisa. Eu vou colocar as fotos no nosso Instagram, em breve, acompanhe. Porque, assim, eu fiquei apaixonada pelaquela árvore dentro da sua casa, que a gente consegue... É uma árvore de... É um cacaueiro, é um cacaueiro. E um jatobá do mato. Um é uma jatobá. árvore nativa e uma árvore frutífera juntas. Tá, Exatamente. e eu queria... Como que foi essa concepção desse projeto? Então, é um sonho? Como... O Caminho das Árvores, primeiro foi um projeto que nós fizemos com um conceito de conforto na medida certa e lotes, uma localização excepcional, né? Ele fica entre Adrianópolis, Morada do Sol e Parque 10, numa fronteira de 3 bairros, que são todos 3 bairros muito desejados como moradia. Então, o endereço por si só já fala, mas a gente trouxe para esse condomínio um conceito de moradia otimizada, inteligente. São lotes de 200 metros quadrados, com casa entre 215 metros a 360 metros. Então, a gente tem um conceito de aproveitamento de toda a arborização que existia, porque o terreno originalmente era como se fosse um grande sítio, um sítio de árvores frutíferas. Ele tinha cerca de 13 árvores frutíferas de grande porte. E todas essas árvores foram preservadas. E elas ficam, às vezes, no meio da rua, às vezes dentro das casas, às vezes entre uma casa e outra, às vezes no jardim frontal das casas. E essas árvores todas estão sendo aproveitadas, as casas construídas incorporando esse verde, que são todas árvores muito maduras, Thalita. Algumas árvores têm mais de 50 anos de idade. Então, são senhoras da natureza, como eu chamo, que a gente teve a delicadeza de, antes de tudo, respeitá-las e incorporar, pedir que elas façam parte desse ambiente, né? E isso aí criou toda uma magia. Lá tem trilha sonora o dia inteiro, diferentes grupos de pássaros se alternam ao longo do dia. A gente é acordado às 7, 7h30 da manhã com passaradas, com grupos de pássaros cantando, né? Então, é que eu chamo de um grande privilégio. E isso foi feito porque nós criamos uma infraestrutura para isso. Toda a fiação de elétrica e de cabos foi enterrada, então com isso as árvores podem crescer e permanecer lá prosperando, né? Fora todas essas árvores existentes, estamos plantando mais árvores ainda, porque a gente quer uma rua que é um túnel verde, é um conceito que tem em muitos lugares do mundo, né? Mas em Manaus isso é novo, de trazer realmente uma arborização massiva e você viver nessa sombra, porque nesse lugar que nós moramos, debaixo do Equador, a sombra é um elemento essencial para a criação de conforto. E no Caminho das Árvores a gente tem realmente um microclima. Posto isso, nós fomos definir um conceito de casas. Nós convidamos 3 escritórios de arquitetura, o Vitor Pessoa, o Marcelo Borborema e o Marco Sereta. Nós fizemos, ainda em 2016, um início, a partida desse projeto. Nós fizemos uma espécie de brainstorm de 4 arquitetos de talento, né? Todos eles são mais jovens do que eu já trabalhei com todos eles em alguma ocasião, então foi um chamamento de velhos parceiros, ou de parceiros velhos no sentido de já ter tido trabalho com a gente, mas são todos muito jovens, todos bem mais jovens que eu, e juntos a gente criou esse conceito de casas de viver. São casas acolhedoras, com conforto na justa medida, casas integradas a essa arborização, casas que oferecem uma
excelente plantas, com grande aproveitamento de espaço, né? Casas que são todas, no mínimo, com 3 suítes e 3 vagas de garagem, algumas com 4 dormitórios, incluindo home office, ou incluindo todas com lazer privativo. Então, a gente definiu um conceito de moradia onde cada casa é um núcleo que se completa inteiramente e acolhe as famílias com o conforto que as pessoas hoje desejam, né? E, Roberto, eu sei que tem casas que a pronta entrega, né? Faltando apenas o cliente só escolher o kit de acabamento personalizado. Nosso cliente que pode estar agora nos acompanhando, se ele quiser mudar em 2025, a gente consegue entregar essa casa personalizada para o cliente? Sim, nós temos, do conjunto de casas em construção, nós temos 3 casas que permitem o cliente se mudar num prazo bastante curto. Desde a casa 5, que ela está pronta para morar, até a casa 18 e a casa 10, que teriam prazo entre 4 a 6 meses para fazer esse acabamento. São casas que estão em fase de acabamento externo e o acabamento interno será executado depois da comercialização, visando exatamente esse nível de personalização que a gente oferece aos clientes. Bacana. Nossa, Roberto, agora vamos voltar um pouco mais para o lado da arquitetura, né? Eu vejo que tem muitos jovens ingressando nessa carreira. Lá em casa eu tenho uma mocinha de 19 anos, a Ana Júlia. Ela começou esse ano, está apaixonada pela arquitetura. E eu queria saber de você qual o conselho que você dá para quem está começando, qual o estilo seguir. Me fale um pouco mais. Eu sempre digo para os jovens que a primeira coisa que eles têm que fazer é cuidar da sua própria formação. A arquitetura, ela é uma profissão muito exigente, que a faculdade te oferece 50% da jornada, que são as ferramentas. Você aprende as ferramentas. Depois, para aprender o ofício, você tem que colar em alguém que conhece muito, que vive a arquitetura intensamente. A arquitetura exige intensidade. Não dá para ser blasé. É preciso mergulhar, de fato, no ofício, nos desafios dele, na sua complexidade e, sobretudo, na sua abrangência, porque a arquitetura vai desde a tecnologia, passando pelas ciências humanas, passando pela matemática, passando pelos negócios, pela economia, e indo até aspectos psicológicos, artísticos e de grande subjetividade. Então, é uma gama muito grande de conhecimentos que você tem que amalgamar para formar um profissional de ponta, um profissional que realmente avança no conhecimento e no exercício desse ofício tão complicado. Complicado no sentido desafiador. Eu te falo que a arquitetura exige essa imersão. Então eu digo, cuidem da sua formação. Cuidem da sua formação de artista, de cientista, de psicólogo, de economista, de administrador, que é preciso gerir escritório, gerir equipes, gerir contratos, gerir interesses, às vezes muito grandes de clientes, né? Sim. Um VGV de um prédio desse facilmente chega a 200 milhões, de um condomínio maior facilmente chega em 400, 500 milhões de reais. Então, e o projeto de arquitetura tem uma grande responsabilidade, que ele está no nascedouro do empreendimento. Então, os estudos de viabilidade, os estudos econômicos são parte da nossa missão também, né? Sim. Então, eu sempre digo para os jovens, mergulhem e busquem oportunidades de exercer o seu ofício com autenticidade, com dedicação e com esse grau de imersão. É assim que se decola com a carreira. Que legal, né? Fica aí a dica. Eu sempre tive curiosidade para saber como que é o seu processo criativo. Como que vem essa inspiração? Então, ela é fruto dessas análises de circunstâncias, né? A gente pega um projeto, a gente estuda o entorno, a gente estuda o programa proposto pelo cliente, a gente faz alguns ensaios de modelagem, no sentido ainda de viabilidade, que é preciso a conta fechar, né? Sim. Sobretudo em empreendimentos comerciais, em empreendimentos que têm o objetivo da incorporação. Então, e aí eu gosto de repetir uma coisa que uma vez perguntaram para o Michael Jackson, quais eram as inspirações dele.
E ele fez uma resposta muito simples: tudo que vi e vivi. Porque no final das contas, nós somos resultados de todas as nossas experiências, né? Desde as experiências da infância, da alegria de brincar, dos amigos que construiu, das amizades de longo prazo, de todas as experiências de viagem, da experiência familiar, né? Como é que era o teu núcleo familiar, o aconchego que se construía. Porque a arquitetura reflete muito o teu grau de humanidade, aquilo que você, de fato, reteve de experiências positivas. Porque a arquitetura é pura positividade, é a construção do lugar ideal, é a construção dos cenários da vida, né? Então, no final, nós somos resultados de tudo que vimos, experimentamos e vivemos. E essa termina sendo algo que é repassado permanentemente no nascedouro dos projetos. É como criar os cenários ideais para a vida, né? E como você chegou na arquitetura? Era um sonho antigo? Como que aconteceu? Eu brincava com aqueles bloquinhos na infância. Eu lembro que foi um dos presentes que mais que eu ganhei de brinquedos, né, na primeira infância. De madeira, que tem uma casinha. Exatamente, eu tinha também. Então, aquilo lá talvez é a memória mais antiga que eu tenho. Caramba. De quando eu fui fisgado pelo bichinho da arquitetura. Que legal. Porque aquilo lá instigava você montar construir uma cidade, né? né? Aí depois, eu lembro também eu fiz desenho de arquitetura no 2º grau, né, que é no ensino médio. Tinha um viés profissionalizante, né? Então eu estudei desenho de arquitetura. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu já estava alfabetizado, eu sabia fazer planta, corte e fachada. Olha só. Isso aí já me deu um up, eu já comecei um passo na frente, porque essa é uma ferramenta. Sim. A representação gráfica, a capacidade de imaginar as coisas em terceira dimensão, né? Então, foi mais um upgrade que eu tive, sorte de ter estudado desenho de arquitetura no ensino médio. Me fala um pouco agora, quais são as tendências da arquitetura, para onde que está apontando? Eu acho que o futuro tende a pensar novos padrões de consumo, né? A gente vive num planeta onde as matérias-primas estão em exaustão, a energia vai se tornando escassa, a água é um bem valiosíssimo, onde você tem a população chegando numa escala inimaginável, né? Então, sim, a tendência vai ser buscar simplicidade. Eu vejo isso. Acho que a tendência eu sempre digo, o novo luxo passou a ser você ter a descrição, a simplicidade, o despojamento, porque vai exigir menos energia para as coisas, que vai ser a nova sustentabilidade. Então, eu acho que essa tendência em relação à simplicidade é o grande luxo do futuro. E eu tenho observado muito assim dos nossos clientes, hoje eles estão buscando muito localização. O que é o ponto mais importante é a localização, porque eles querem fazer tudo integrado, né? Eles querem ir no supermercado a pé, eles querem poder, às vezes, deixar um filho na escola, voltar em casa e almoçar e depois, né, novamente para o trabalho, porque isso gera uma qualidade de vida. Então, você morar num lugar próximo que te conecta a tudo, mas com essa pegada da natureza, trazendo, poxa, você acordar escutando passarinhos, né, cantando, você sentir ali o vento, o balanço das árvores, isso eu acredito que é um dos pontos mais fortes para o nosso mercado imobiliário. Pra gente sem dúvida, eu acho que as pessoas querem simplificar o seu cotidiano, sim, né? E para isso, se você encurtar as distâncias entre casa, a vida dos filhos, né? Escola, curso de inglês, aula de reforço, os lugares de diversão dos filhos e o teu trabalho, você forma um ambiente onde você fica muito menos tempo no trânsito. E hoje o tempo é algo também escasso, sim, né? Todas as pessoas são muito demandadas por tempo. Seja quem trabalha, quem é empresário, as próprias crianças têm o seu tempo muito tomado por atividades. Então, essas proximidades de localização, como você falou, geram realmente um upgrade de qualidade de vida.
Roberto, eu queria muito assim te agradecer. Esse bate-papo foi incrível. Agradeço muito você ter aceitado o convite. Eu sei que seu escritório é aqui pertinho e hoje ele veio de patinete. Olha só que a gente está falando de localização. Você poder sair de casa ou do seu trabalho de patinete, né? Foram 52 segundos do escritório Olha aí, até que aqui. Coisa maravilhosa, O trânsito né? estava bom, também ajudou, mas são só 200 metros, então. Obrigada, eu fico muito feliz mesmo de ter recebido você nesse bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade de falar do nosso trabalho, né? Falar um pouco da minha pessoa. Eu sou sempre muito discreto, o meu Instagram é meramente profissional, eu poucas vezes falo de mim, né? Agradeço a sua provocação, porque a gente gosta também eu não tenho um problema de me expor, mas tem poucas oportunidades. E foi uma delícia aqui essa conversa. Muito obrigado, Thalita. Legal, obrigada. Sucesso para o seu podcast, Obrigada. que ele é muito interessante por habilitar essa possibilidade de diálogo, né? Eu acho que o nosso Sim. mercado imobiliário cresce muito quando a gente humaniza as relações, quando a gente desembarca um pouquinho do modo meramente corporativo e fala da vida, fala de como o nosso trabalho pode melhorar a vida das pessoas. Porque no final é isso que é a nossa missão, né? Verdade. E você que está assistindo, deixe o seu like, curta bastante, compartilhe. Vamos nessa, que tem mais. Aguardem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.